As contrariedades, elas costumam despertar no Bolsonaro rompante de raiva, né? Mas a conversão do Mauro Cid em delator produziu outros sentimentos. Em privado, o Bolsonaro se diz decepcionado com o seu ex-braço direito, ele não contava com essa deserção, e assim ele se refere à delação do Mauro Cid. Ele se revela também inquieto com o teor das revelações do Mauro Cid, as que já foram feitas e seduziram a Polícia Federal, e, sobretudo, as que terão que ser feitas ainda para garantir os prêmios judiciais a que o, o coronel Mauro Cid se candidata, né? Mas o que mais espantou os aliados do Bolsonaro, Fabíola, não foi nem a decepção dele, nem a inquietação com o que está por vir. O que mais surpreendeu foi o desânimo do Bolsonaro. Um integrante aí da cúpula do PL avaliou que o Bolsonaro está exibindo agora, reservadamente, ali nas conversas reservadas, um abatimento comparável ao que ele apresentava nos dias que se seguiram à derrota para o Lula no ano passado. E esse personagem compartilhou com os seus correligionários do PL o receio de que o Bolsonaro, que se pretendia que funcionasse aí como um cabo eleitoral de luxo, que ele acabe decidindo submergir. Vai haver nos próximos dias uma imersão que é incontornável, porque o Bolsonaro, como nós noticiamos aí, está sendo submetido nessa terça-feira a 3 intervenções cirúrgicas, né? Uma para evitar obstrução das alças intestinais, uma outra para eliminar uma hérnia de hiato e uma terceira intervenção cirúrgica para corrigir um desvio de septo. Então, agora, o Bolsonaro foi à mesa de cirurgia sem saber o que o Mauro Cid ofereceu como isca para seduzir a Polícia Federal para o acordo de delação. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ele indeferiu o pedido dos advogados para que o Bolsonaro, agora delatado, tenha acesso ao depoimento mais recente do seu delator. E, em meio ao breu, o PL está encomendando pesquisas para aferir os danos parciais, eventuais danos parciais, impostos aí por essa nova conjuntura, a imagem do Bolsonaro, e fazem isso, encomendam essas pesquisas antes de conhecer a profundidade do buraco em que o Mauro Cid ameaça enfiar o ex-chefe. Esse é o quadro, Fabíola. Porque a gente fica falando da delação do Mauro Cid, e aí vão vindo informações, né? Hoje, Mônica Bergamo traz a informação de que Mauro Cid vai citar militares que tiveram funções importantes no governo Bolsonaro, nesse acordo de delação premiada que foi homologado no final de semana pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. Até para explicar, José, como é que funciona, né? Eles homologaram essa delação, mas Mauro Cid ainda não fez a delação em si. Ele entregou os pontos de que ele entregaria, é isso? A delação em si não foi feita por completo ainda? Não, a delação funciona assim, Fabíola. Primeiro, o investigado manifesta o interesse. A polícia, então, nesse caso é a Polícia Federal. Noutros episódios, quem fez essa abordagem foi o Ministério Público, procuradores da República, né? Aqui foi a Polícia Federal. A polícia, então, faz uma inspeção. À luz de tudo o que conseguiu obter, verifica com o candidato a delator o que é que ele pode oferecer. Então, você esboça um plano de delação com capítulos muito sedimentados, explicadinho, até para que o juiz, que no caso foi o Alexandre de Moraes, possa avalizar. O que foi avalizado até agora? Uma proposta de delação. O Mauro Cid se dispôs a delatar, a Polícia Federal, numa primeira abordagem, é preciso recordar que antes que a formalização desse pedido de colaboração judicial viesse à luz, o Mauro Cid falou aos investigadores por mais de 24 horas, em 3 depoimentos sucessivos. Então, é de supor que ele falou uma série de coisas, deu uma ideia geral do que ele pode oferecer. Algumas providências já estão sendo adotadas pela Polícia Federal a partir do aval que foi concedido pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo. Está sendo formalizado nos próximos dias um pedido de colaboração com os Estados Unidos. Estão pedindo a quebra de contas bancárias nos Estados Unidos, estão pedindo o auxílio do FBI para
investigar ali episódios relacionados àquele comércio de joias. Então, há um esboço da delação. E agora, a polícia, com o aval do Supremo, com o aval do Alexandre de Moraes, a polícia fará uma série de interrogatórios com o Mauro Cid para que ele detalhe essa delação, para que ele ofereça elementos ou provas já existentes ou elementos, indícios que permitam à Polícia Federal chegar às provas, né? E aí há um sem número de portas abertas, né? Há portas abertas em relação à fraude das vacinas, essas estão mais escancaradas do que outras, né? Há portas abertas em relação às joias que foram comercializadas, das quais Foram o Bolsonaro alvo. se apropriou indevidamente, hein? Não, essas inclusive que foram alvos da Polícia Federal, e a Polícia Federal já forneceu algumas informações, né? Não, eu até lhe perguntei isso, Josias, que é muito interessante a gente ser bem didático aqui para nossa audiência, e porque ontem teve uma informação muito importante. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, negou a defesa de Bolsonaro, que estava pedindo conteúdo daquele depoimento, aquele longo depoimento de Mauro Cid à Polícia Federal, que não é a delação, é aquele depoimento à Polícia Federal, o longo depoimento da última, desse último depoimento que foram todos, né, a Polícia Federal. E a defesa de Bolsonaro pediu acesso a isso. E aí, Alexandre de Moraes negou o acesso a essas informações. E por que negou o acesso a essas informações? Justamente pela homologação do acordo de delação premiada. A partir de agora, Mauro Cid tem que ficar realmente em silêncio. Ele se comprometeu nesse acordo com a Polícia Federal a contribuir com as investigações. Então, até estão cogitando a possibilidade de ele ir à CPI. Só que ele, na CPI, não vai poder falar nada mais uma vez, porque justamente ele está com um acordo de delação premiada fechado com a Polícia Federal e homologado pelo Supremo Tribunal Federal. É isso, né, Josias? Então, por isso essa negativa de Alexandre de Moraes à defesa de Bolsonaro. Mauro Cid agora só vai falar com a Polícia Federal e delatar o que ele prometeu. O sigilo é uma pré-condição para o êxito de um acordo de colaboração premiada, né, Fabiola? Agora, a partir das revelações feitas pelo Mauro Cid, a polícia já está programando, inclusive, novas diligências, eventuais prisões preventivas. Vamos ver nos próximos dias, nas próximas semanas, batidas de busca e apreensão. Então, tudo isso exige sigilo, sob pena de você alertar os investigados, né? Então, esse sigilo é uma pré-condição para a celebração do acordo de delação. Se o personagem que está delatando ele dá com a língua nos dentes em público, ele corre o risco de melar a delação e perder lá a perspectiva de obter algum tipo de premiação judicial, né? Pode ser redução de pena. No caso do Mauro Cid, pode ser, por exemplo, uma remissão dos delitos atribuídos ao pai dele, né, o general Lorena Cid. Então, para que ele faça jus a algum tipo de premiação, primeiro ele tem que ser efetivo na sua colaboração, a colaboração precisa se revelar efetiva, precisa resultar na perspectiva de punição de gente que esteja acima dele, no caso do Mauro Cid, sobretudo o Bolsonaro, mas não apenas ele, e é preciso que ele mantenha sigilo. E os próprios investigadores, né? Você nota que esses depoimentos, Fabiola, que estão na raiz do acordo de delação, esses últimos depoimentos prestados pelo Mauro Cid, até agora nada vazou em relação a eles, né? E agora tem essa história dos militares, né? Segundo essa coluna da Mônica Bergamo, até queria ouvir o professor Pablo a respeito disso. Mauro Cid deve citar os militares do governo Bolsonaro nessa delação. Ele vai citar militares que participaram do núcleo do governo em seu acordo de delação premiada. Cid, ele deve citar, entre outros, o general Augusto Heleno. Foi chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, no governo passado. E também o general Luiz Eduardo Ramos, ex-ministro da Secretaria-Geral da Presidência. Bom, Heleno já negou no depoimento à CPI que tivesse ajudado a articular uma tentativa de golpe. Ramos afirmou, quando estava no cargo, que seria ultrajante e ofensivo afirmar que os militares estariam envolvidos em algum tipo de golpe,
mas fez um alerta para o outro lado: não estica a corda. Olha, Fabiola, eu acho que tem uma coisa que o Josias traz que é muito relevante, que é o estado de espírito do Bolsonaro, que ela tem consequências políticas muito grandes, né? Para você atravessar um período conturbado como esse, um líder político ele precisa ter muita resiliência, muita fortaleza, né? Se a gente lembrar o que aconteceu com o ex-presidente Lula, né, e a maneira como o ex-presidente Lula atravessou a sua própria prisão e as adversidades, é, é, o impeachment da ex-presidente Dilma, depois sua prisão, e durante todo aquele período ele se manteve sereno, ele se manteve firme, ele projetou uma imagem de segurança na sua inocência, ele transmitiu essa imagem de inocente, de alguém que confiava que a justiça seria reparada, e ele conseguiu mobilizar a sua base, não é, de uma maneira permanente. De fato, foi um feito político enorme, ele conseguir reverter na justiça, reverter o entendimento na opinião pública sobre ele, ganhar depois as eleições no ano passado, né? O que o Bolsonaro precisaria fazer é exatamente a mesma coisa, manter uma serenidade de espírito, uma tranquilidade, assegurar, dar uma espécie de transmitir um sentimento de fortaleza, de convicção, de inocência para os seus apoiadores, e ele não tem feito nada disso, ele tem mostrado muita fraqueza, muito abatimento, né? E essa dimensão psicológica do Bolsonaro, ela tem grandes repercussões políticas, né? Ele não parece muito capaz de transmitir essa imagem que ele precisaria transmitir e de criar um sentimento a partir dessa imagem de mobilização em sua defesa, que será necessário para ele atravessar um período aí de prisão que me parece certo, né? O Mauro Cid uma delação premiada e ele para você fazer uma delação premiada e sair da cadeia, você entregou alguém em cima. Quem estava em cima dele é o Bolsonaro, né? Então, me parece que a prisão, no caso do Bolsonaro, é certa. Talvez não seja logo, talvez a justiça esteja preparando para o fundamento dessa prisão tá irretocável, que eu acho que seria, inclusive, recomendável do ponto de vista político, né? Que uma eventual prisão do presidente Bolsonaro seja muito bem amparada legalmente. Então, eu acredito que a justiça deve estar preparando. Com o meio da delação do Cid, isso vai se tornar inevitável. E o Bolsonaro, sem essa resiliência, sem essa tranquilidade de alma, ele vai ter muita dificuldade de organizar os seus apoiadores e num processo de mobilização para ele tentar reverter isso lá na frente, mais ou menos como fez o ex-presidente Lula. Interessante essa Professor, análise. até tinha curiosidade, Fabíola, se você me permitisse. O professor é um notável estudioso das redes sociais, né? Ele faz uma analogia com o Lula, que é uma analogia muito, muito boa, e há uma diferença do Lula em relação ao Bolsonaro, que é o fato de que no campo da esquerda, o Lula era uma espécie de palmeira única no jardim, né? O Bolsonaro, ele não tem uma estrutura partidária tão sólida quanto o PT, e ele já tem personagens de direita disputando ali o espólio dele, né? O que eu queria saber, professor, é se já dá para dizer que derrete a base do Bolsonaro nas redes sociais e se há alguma perspectiva de surgimento de lideranças alternativas nesse campo da direita. Olha, eu acho que esse efeito psicológico que a gente está vendo do Bolsonaro, dele se sentir muito abatido, muito retraído, se nota nas redes sociais. Não dá para saber em que medida isso tem a ver com falta de apoio econômico, falta de liderança, não dá para saber o que está acontecendo por trás das cortinas, mas a gente consegue ver um decaimento da força de mobilização nas redes notável, isso desde o final do ano passado, né? É muito difícil entender por quê, porque a gente não conhece muito bem como funcionavam as redes. Eu acredito que depois, assim que o inquérito lá das fake news chegar a seu termo, a gente vai ter mais elementos para entender como é que aquela rede estava estruturada, o que estava acontecendo por trás das cortinas, não é? Porque a gente consegue observar o jogo jogado, não é?
mas a gente não sabe o quanto disso tem de espontâneo, o quanto tem de armado, o quanto tem de dinheiro comprado. O que está acontecendo por trás das cortinas é muito obscuro. Houve muita investigação jornalística, houve muito trabalho de pesquisadores acadêmicos, mas a gente ainda não sabe como é que aquele jogo que a gente via nas redes, aquela força extraordinária, ela se dava, como é que ela era promovida, não é? E a gente segue sem saber. Agora, claramente, o Bolsonaro teve as forças do bolsonarismo tiveram uma retração, e eu acho que com a inviabilidade uma vez que ele perdeu os direitos políticos, ele não vai poder concorrer em 2026, o campo está aberto, né? E de um jeito muito diferente. Eu acho que a ressalva que você fez na comparação com o Lula é boa, porque o Lula, mesmo preso, ele conseguiu ser o candidato, né? O Fernando Haddad estava lá meio no lugar dele, era uma espécie de alguém que estava lembrando ao público da prisão dele, da injustiça da prisão dele. Ele estava lá meio como um porta-voz do Lula e não fez questão nenhuma na campanha eleitoral o símbolo era uma máscara do Lula, né? Eu acho que o Bolsonaro não vai ter força, nem moral, nem política para reproduzir isso, embora do ponto de vista estratégico era mais ou menos disso que ele precisava para atravessar a tamanha adversidade, mas eu não creio que ele vai ter essa força, nem psicológica, nem a força política, né? O jogo está aberto e eu acho que tem muitos concorrentes aí disputando, né? Tem os herdeiros da família Bolsonaro, aparentemente a Michelle Bolsonaro é a principal desses herdeiros, é quem provavelmente vai herdar dentro da família, né? A gente tem o governador de São Paulo, o Tarcísio, que também está concorrendo por fora, provavelmente com outro perfil mais moderado, e tem outras forças políticas de menor estatura que estão ambicionando aí uma brecha para poder se lançar numa aventura eleitoral nas próximas eleições presidenciais. Cid vai entregar também os militares nesse acordo de delação? Será que tem um item aí, militares, Josias? Precisa ter, né, Fabíola? Na carreira militar, o Mauro Cid jamais será promovido a general. Ele tinha essa pretensão, mas a carreira dele foi aniquilada. Agora, na carreira criminal, esse ex-braço direito do Bolsonaro, ele experimenta uma progressão meteórica, né? Ele foi de suspeito a presidiário, de réu confesso a delator, e ele está reivindicando um prêmio, uma premiação judicial. Para fazer jus a uma eventual redução de pena, o Mauro Cid vai ter que adensar na sua delação o capítulo fardado. A colaboração vai ser incompleta se ele não retirar das sombras o generalato do golpe. Hoje, a ficção que foi produzida pela Agatha Christie, naquele famoso livro Crime do Expresso Oriente, é mais crível do que essa realidade ainda obscura que conduziu o Brasil à intentona de 8 de janeiro. No romance policial, havia ali 13 passageiros num vagão, um deles foi assassinado. Aí o detetive Hercule Poirot, ele descobriu que todos avalizaram o crime, todos que estavam no vagão avalizaram o crime. Nesse quebra-quebra de Brasília, há um capitão golpista cercado de generais oportunistas e até agora nenhum deles tem nada a ver com a tentativa de assassinar a democracia. Então, isso não é crível. Estima-se que o Mauro Cid vá pronunciar na sua delação os nomes de pelo menos 3 comandantes de escrivaninhas palacianas, né? O Braga Neto, que colaborou com aquilo que o Bolsonaro chamava de minhas Forças Armadas no Gabinete Civil, no Ministério da Defesa, na chapa presidencial como candidato a vice, o Augusto Heleno, que chefiou o GSI, e o Luiz Eduardo Ramos, que era ministro-chefe da Secretaria de Governo. Essa lista, Fabíola, ela vai ser incompleta se ela não incluir o general Paulo Sérgio Nogueira, que chefiou o Ministério da Defesa e comandou o destacamento militar que abriu guerra ali contra as urnas eletrônicas, contra o sistema eleitoral, questionou, fustigou o Tribunal Superior Eleitoral. Esse Paulo Sérgio Nogueira,
ele precisa explicar qual foi o papel dele nesse enredo. Então, o Mauro Cid hoje, Fabiola, ele não está preocupado só com a redução da pena dele, ele deseja também livrar dessa encrenca toda o pai dele, o general Lorena Cid. Os crimes de falsificação de cartão de vacinação, esses estão praticamente elucidados. A investigação sobre o desvio das joias está muito bem encaminhada também. Havia muitos dados, uma profusão de informações no celular do Mauro Cid. A maior contribuição que o Mauro Cid pode dar como delator na elucidação dessa trama golpista do Bolsonaro. Agora, resta saber quantas cabeças de generais o Mauro Cid se dispõe a entregar para salvar o único general que hoje interessa a ele, que é o pai dele. Então, para preservar o pai, quantos generais ele se disporá a entregar? É preciso que essa colaboração seja efetiva nesse capítulo fardado, Fabiola. Sou pena de não merecer premiação judicial.